Muito bem-vindo aos cursos online do Ministério Chamada da Meia-Noite. Como ministério, nós existimos para proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para ajudar cristãos a conhecê-lo mais e mais por meio de um estudo aprofundado da sua palavra e para preparar a igreja para o retorno de Cristo. Meu nome é Daniel Lima e tem sido meu privilégio ensinar a palavra de Deus há cerca de 30 anos. Os propósitos deste curso são, em primeiro lugar, dar ao aluno uma base das verdades fundamentais da fé cristã. Aquelas verdades que alicerçam o que define ser cristão. Em segundo lugar, queremos apresentar a Bíblia como uma base segura daquilo que cremos. Numa época em que valores absolutos ou verdades absolutas são tão desafiadas, é muito importante como cristãos que nós tenhamos uma base sólida. Por fim, nosso terceiro propósito é confrontar alguns dos enganos mais comuns hoje em dia. Diante de tantas vozes que nós ouvimos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, como é que eu posso reagir a todas essas? Queremos então tratar de alguns desses enganos principais. Estamos começando e oferecendo agora o curso Convicções Cristãs 2, Homem, Pecado e Salvação. Este curso é dividido em 24 aulas de 15 a 20 minutos, e estas aulas estão divididas em 4 módulos ou 4 blocos de aulas. O primeiro módulo, então, é sobre criação. Nós vamos procurar compreender, primeiramente, o que é a criação, qual o conceito bíblico de criação, o que a Bíblia fala sobre criação. Em segundo lugar, nós queremos ver algumas distorções da doutrina da criação, às vezes muito sutis, mas muito presentes no meio mesmo da igreja. Nossa terceira aula vai então tratar o fato de que a criação visa a glória de Deus. E qual a importância, qual a relevância disso? Isso conclui o nosso primeiro módulo. O segundo módulo nós vamos tratar a respeito do ser humano, do homem. Então vamos, em primeiro lugar, na primeira aula, falar sobre a criação do ser humano. Logo em seguida vamos falar sobre a natureza humana. Corpo, alma, espírito, tratar um pouco essa divisão. Na nossa sexta aula nós vamos falar da criação do homem e da mulher. E na sétima aula, complementando a sexta, nós vamos falar sobre igualdade e, no entanto, diferentes papéis. Na oitava aula nós vamos tratar de um dilema hoje extremamente moderno, que é chamado dilema da homossexualidade, que afronta o propósito de Deus. Mas na verdade é um dilema e certamente muitos dos cristãos têm lidado com isso em pessoas queridas e próximas de ti. A partir daí nós entramos então no nosso terceiro módulo, que vai tratar especificamente da questão do pecado. Primeira aula, aula 9, o que é o pecado? Aula 10, os efeitos do pecado. Aula 11, nós vamos falar sobre expiação, sobre pagar pecados e por que a obra de Cristo é tão fundamental na nossa salvação. Aula 12, nós vamos tratar de ressurreição, da importância de Cristo ter vencido a morte. E na aula 13, concluindo o terceiro módulo sobre pecado, nós vamos tentar responder a pergunta: de onde vem meu pecado? Qual a origem do meu pecado? A partir daí entramos no módulo 4, que na verdade é um módulo bastante longo, porque nós queremos falar do processo de salvação. Aula 14, nós vamos falar sobre soberania divina e a responsabilidade humana. Aula 15, nós vamos falar sobre ordem de salvação e abordar o tema delicado da eleição. Aula 16, vamos falar sobre o chamado de salvação. Aula 17, vamos tratar profundamente da questão da conversão, o que significa isso, o que ocorre. Aula 18, regeneração, a nova vida que nos é dada. Aula 19, a justificação, o fato de que Deus, quando olha para nós cristãos, nos vê como justos. Como é que isso ocorre? Aula de número 20, nós vamos tratar sobre adoção, o fato de sermos adotados como filhos de Deus. Aula 21, vamos falar sobre santificação, o nosso processo de sermos transformados à imagem de Cristo. Aula 22, perseverança, o fato de perseverarmos até o fim. Aula 23, vamos falar sobre a morte e o que a Bíblia nos ensina nesse contexto de salvação com respeito à morte. E finalmente na aula 24 vamos falar sobre glorificação. E repare que o processo de salvação que nós colocamos, ele é bastante longo, porque nós acreditamos que salvação trata
desde a eleição de Deus na eternidade passada até a nossa chegada aos céus. Nós acreditamos de verdade que esse curso é um investimento no seu crescimento espiritual. Eu gostaria de desafiá-lo a investir o tempo e os seus recursos, e tenho certeza que os frutos desse curso vão afetar a sua vida. Venha participar conosco.